Olá, jovens. Meu nome é Georges, eu sou professor de cálculo. Nessa videoaula eu quero apresentar para vocês, dentro do assunto de funções trigonométricas, eu quero apresentar a função f de x igual a seno de x. Então, antes de mais nada, vamos entender como funciona o ciclo trigonométrico. Primeiro, os ângulos positivos a gente sempre olha no sentido anti-horário, e quando eu tiver um ângulo negativo eu sempre olho no sentido horário, certo? Nós sabemos que o eixo vertical é o eixo dos senos, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. A unidade de medida de um ângulo, ela pode ser em graus ou ela pode ser em radianos. Então, nós vamos ter aqui 0 graus ou 0 radianos, 90 graus ou π sobre 2 radianos, 180 graus ou π radianos, 270 graus, 3π sobre 2 radianos, e 360 graus, 2π radianos. Bom, esse ciclo trigonométrico, ele vai ter uma circunferência de raio 1. Então, essa distância daqui até a origem é uma unidade, daqui até a origem é uma unidade, daqui até a origem é uma unidade também, e aqui também uma unidade. Se a gente olhar no eixo dos senos, esse ponto aqui então, vai ser 1, esse ponto aqui embaixo, menos 1. No eixo dos cossenos, esse ponto aqui vai ser 1 e esse ponto aqui vai ser menos 1. E sempre aqui na origem, tanto no eixo do seno quanto no eixo dos cossenos, vai ser 0. Então, como funciona? Se eu tiver 0 graus ou 0 radianos, como eu estou na função f de x igual a seno de x, então f de 0 ou seno de 0 radianos vai ser projeta sobre o eixo dos senos. Então, se eu projetar aqui no eixo dos senos, esse ponto vai ser igual a 0. Então, lá no nosso eixo horizontal e vertical, nós vamos ter o que? Quando nós tivermos um domínio igual a 0, a imagem também vai ser 0. Quer dizer, quando eu tiver 0 radianos, o seno de 0 radianos é 0. Vamos ver como funciona agora aqui em cima, quando eu tiver π sobre 2. Quando eu tiver π sobre 2 radianos. π sobre 2 radianos. O que nós vamos ter? π sobre 2 radianos está aqui em cima. Ele está sobre o eixo dos senos. Como eu estou na função seno, esse ponto aqui corresponde a uma unidade. Então, quando o domínio for π sobre 2 radianos, a imagem vai ser uma unidade. Então, nós vamos ter, quando o domínio for π sobre 2 radianos, a imagem vai ser 1. Então, eu vou ter esse ponto. Vamos dar uma olhada agora quando eu tiver 180 graus, ou π radianos. π radianos projeta sobre o eixo dos senos, aqui vai ser igual a 0. Então, quando nós tivermos na nossa função f de π, quer dizer, o domínio valendo π, o seno de π, então, vai ser igual, seno de π vai ser igual a 0. Então, vai estar sobre o eixo. Agora, quando nós tivermos 3π sobre 2 radianos ou 270 graus, sobre o eixo do seno, esse ponto corresponde a um negativo. Então, f de 3π sobre 2 radianos é o seno de 3π sobre 2 radianos, que é igual a
menos, que é igual a menos 1. Completando o ciclo trigonométrico, o que nós vamos ter? 2π radianos ou 360 graus. Se eu projetar esse ponto aqui sobre o eixo dos senos, nós vamos ter 0 graus. Então, f de 2π, seno de 2π. Então, qual vai ser a imagem quando o domínio for 2π? Vai ser igual a 0. Vai estar sobre o eixo, certo? O que eu falei no início? Agora vamos pegar dois pontos para a parte negativa do eixo. Parte negativa do eixo no ciclo trigonométrico, ao invés de eu ir no sentido anti-horário, eu vou no sentido horário. Olha aqui o negativo que eu coloquei, ó, sentido horário. Então o ângulo é negativo. Se daqui até aqui é π sobre 2 positivo, daqui até aqui é menos π sobre 2 radianos, que corresponde a menos 1. Então, menos π sobre 2 radianos, ele equivale a uma imagem de menos 1. Agora vamos dar uma olhada em π. Menos π radianos. Menos π sobre 2 radianos, menos π. Então, menos π radianos corresponde a 0. Então, quando o domínio for menos π, o seno de menos π vai ser igual a 0. E assim continua. Então é muito fácil construir a função seno. O que a gente faz agora? A gente liga através de uma curva. Então aqui a gente vai ter a nossa função seno, sempre uma curva. Ó, função seno. Aqui do lado negativo, vem para cá, depois ele sobe. E como o período é sempre o mesmo, o que vai acontecer? Eu vou ter esse sentido, vou ter esse sentido. Então aqui a gente vai ter a curva da função seno de x, que nós também chamamos de senoide. Bom, então, a imagem da função, a gente vê claramente na função f de x que ela vai variar de 1 até, de menos 1 até 1, certo? É um intervalo fechado. Porque o menos 1 faz parte do conjunto imagem e o 1 também faz parte do conjunto imagem. Então, outra observação que nós temos é que no eixo x, nesse eixo x, onde nós temos o domínio da função, e aqui eu escrevi na forma de π radianos, que também pertence ao conjunto dos números reais. Então, qualquer ponto que eu pegue sobre o eixo x, que é o eixo do domínio, eu vou ter uma imagem. Então, o domínio da função seno é o conjunto dos números reais. Então, para finalizar, o que nós temos que entender? Que no ciclo trigonométrico, o eixo vertical é o eixo dos senos. E eu vou projetar cada ângulo eu vou projetar sobre o eixo vertical. Olha aqui, ó. 180 graus, 200 graus, 250 graus, 300 graus, 330 graus. Eu vou sempre projetando
para saber o valor do seno no eixo vertical. Na próxima videoaula eu quero mostrar para vocês o gráfico, como ficará, né, o gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno nós vamos se reportar ao eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, certo? Então, peço que vocês me adicionem lá no canal do YouTube, matemática.alerta, no Instagram também, compartilhem, me sigam, se inscrevam lá no canal do YouTube, né? Deem um ok se gostaram, deixem os seus comentários, que é importante para mim. Obrigado e até a próxima videoaula. Tchau!